E aí, turma, tudo bem com vocês? Sou o Rafael Alves, professor de Sociologia do Ensino Médio. Espero que esse vídeo aqui ajude vocês em relação ao plano de estudo tutorado para o terceiro ano do ensino médio. A proposta aqui é falar do volume 2 do PET, oferecido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Dando continuidade, na semana 4 e nossa última semana aqui do PET, volume 2, trazemos a unidade temática Político, Participação e Direitos Humanos. Nessa provocativa, trazemos reflexões como cidadania, direitos humanos e movimentos sociais. Inicialmente aqui, refletimos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde provavelmente vocês já ouviram falar. E ao falar da Declaração de Direitos Humanos, é observar uma declaração que entendeu a liberdade e a igualdade de direitos aos campos econômico, social e cultural a todos os seres humanos do planeta. Porém, o desconhecimento do documento em questão, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, percebido principalmente a partir das redes sociais e outros espaços de comunicação, uma visão distorcida do que seria os direitos humanos. Ouvimos termos como, por exemplo, definir os direitos humanos só serve para proteger vagabundo, proteger bandido. E aí a gente tem que refletir aqui, que será que realmente é isso que o texto da Declaração de Direitos Humanos traz em seus artigos? Nessa provocativa aqui, a gente também tem que contextualizar a importância dos direitos humanos, que trouxe grandes mudanças de forma legislativa para o país como o nosso, que tem sua Constituição Federal de 1988, a nossa última Constituição, baseada nos direitos humanos, principalmente aí o que faz dela ser reconhecida como a Constituição Cidadã. Quando colocamos esse ponto, é importante aqui chamarmos a atenção para entender e buscar compreender o papel dos direitos humanos no combate às injustiças e desigualdades e ao garantir direitos básicos, desde a liberdade do indivíduo, direito à participação política, acesso à educação, saúde, emprego, lazer, direito e defesa e um julgamento justo e a um meio ambiente equilibrado, entre outras ações legais que buscam garantir a dignidade de todos os seres humanos, independente da sua raça, cor, religião, gênero, nacionalidade ou classe. Mas aqui também é importante colocarmos aqui também uma leitura crítica aos direitos humanos, não uma crítica desconstrutiva e distorcida como colocada anteriormente, refletindo, por exemplo, que direitos humanos não seria para pessoas de bem, mas sim para defender pessoas erradas na sociedade. E aí a gente tem que colocar esse ponto bastante crítico, porque esses direitos aqui básicos da dignidade humana, da liberdade humana, ele serve para todos nós, inclusive situações que todos nós podemos, em um momento ou outro, ser colocados de forma injusta. E aí, por isso, o papel dos direitos humanos. E aí a gente tem que também trazer uma leitura crítica aqui, é que, dentro dos direitos humanos, a gente tem que refletir que, por mais belo que seja a proposta, temos que refletir a questão da sua praticidade. Será que realmente os direitos humanos ele acontece de uma forma prática, que as pessoas realmente são garantidas? E aí é um ponto crítico para a gente fazer uma análise. E aí entra o nosso papel aqui, que é refletir esse direito, mas que chegue a todos, que todos tenham acesso à garantia dos direitos humanos. Porque só assim a sua efetividade vai acontecer. Senão ele vai ficar apenas mais uma informação em papel. Nessa provocativa aqui também, a gente traz a história dos direitos humanos. E quando a gente fala da história dos direitos humanos, a gente tem que partir do princípio da conquista dos direitos civis. Claro que essa leitura que a gente vai fazer aqui, ela parte muito de um pressuposto da visão da conquista de direitos na Europa, principalmente com a Revolução Francesa. Mas é importante também colocarmos em questão que essa visão aqui, por mais que tenha características eurocêntricas em questão, elas contribuíram para conquistas de direitos e conquistas não só de direitos civis, mas também políticos, sociais e a garantia de direitos humanos em todo lugar do mundo. Claro que, infelizmente, vários lugares do mundo ainda não garantiram direitos básicos, os direitos civis, direitos políticos ou sociais. Mas aqui é uma base para a gente fazer uma leitura. E aí, quando a gente fala, então, dessa questão
da origem, da história dos direitos humanos, a gente vai partir num processo histórico antes mesmo dos direitos humanos ser concretizado. Com a conquista dos direitos civis, vem principalmente a partir da conquista da Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, a partir da Revolução Francesa, né? Aconteceu isso a partir da queda da Bastilha na França, e aí vem a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Inclusive, a gente pode até fazer um questionamento crítico, né, desse conceito de direitos do homem, que aí entra praticamente traz uma leitura aí de gênero, mas não é o nosso ponto aqui central, principalmente contextualizado naquela época, que sim, infelizmente tinha aí uma questão de restrição muito grande entre homens e mulheres na conquista de direitos. Nós trazemos aqui outro ponto fundamental nessa leitura, que é a Constituição Americana de 1787, que vem inclusive antes da Revolução Francesa. A Revolução Americana, né, com a independência dos Estados Unidos, vem aí a sua declaração também, né, com a Constituição Americana, que também contribuiu para discussões dos direitos civis e, posteriormente, a conquista dos direitos humanos lá na frente. Aí vai perceber que nesse período, né, do final do século ali, nesse período, final do século XVIII, passando do século XIX, a início do século XX, muitas conquistas de direitos sociais, políticos, civis foram se dando. Mas a partir do fato da Segunda Guerra Mundial ter envolvido fatores ideológicos, né, de ameaças à vida humana, principalmente numa definição de extermínio de grupos sociais, de etnias, né, étnico-raciais ali em questão, nós temos que trazer aqui uma reflexão que após esse período, hoje, a Organização das Nações Unidas, que tem ali como intuito combater altos índices de violência, como foi a Segunda Guerra Mundial, e suas ideologias, né, de extermínio, e aí vem a partir daí a consolidação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que depois de 3 anos da fundação da ONU, se deu, em 1948, a organização dessa Declaração Universal. Por mais que a gente sabe que não é todos os lugares do mundo, de fato, segue a Declaração dos Direitos Humanos, ela é fundamental para a garantia de qualquer indivíduo do planeta para os seus direitos básicos, da liberdade e da dignidade humana. Porém, temos várias leituras a fazer sobre esse contexto. Entender também a importância dessa declaração para a garantia de direitos básicos do indivíduo. E entender também formas de melhor convívio na sociedade e a garantia que a diversidade, né, dos povos seja reconhecida. Para essa proposta aqui também, um ótimo filme para uma leitura mais profunda sobre essa discussão é O Menino do Pijama Listrado. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar ou já teve acesso, não só ao filme, mas também ao livro. É uma obra que vai provocar em vocês uma reflexão desse momento triste, obscuro da era moderna, que foi a Segunda Guerra Mundial, e entender razões básicas de necessidade de uma declaração universal voltada a garantir os direitos humanos, principalmente da dignidade à vida dos indivíduos. Com proposta aqui também trazemos essa leitura de conhecendo melhor o documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa proposta, trazemos aqui uma leitura do italiano Primo Levi, um sobrevivente do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E ele traz aqui, na sua obra, É Isto um Homem?, uma provocativa a partir do trecho aí mencionado para vocês na página 156. Essa leitura, ela traz uma reflexão bastante triste e pesada do que foi o Holocausto, mas traz também uma reflexão e um sentido maior de empatia dentro daquele contexto social. Tem um ótimo filme, inclusive, que eu indico para vocês, para aprofundar essa discussão, onde vai trazer para vocês um sentido também mais profundo dessa obra, que é o filme A Vida é Bela. É um filme bastante triste, mas é um filme bastante provocativo para sensibilizar diante do que foi o Holocausto naquele período da Alemanha, da Itália, naquele período onde o fascismo e o nazismo tinha aí como grande intuito uma eliminação de grupos sociais, principalmente em questão os judeus. E aí é um relato bastante tenso,
mas é um relato que vai provocar uma leitura profunda e para entender a importância de leis, a importância de conquistas de direitos como os direitos universais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa provocativa aí, podemos observar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nasce com o intuito de que episódios como o descrito no texto não se repitam novamente. Como já observamos anteriormente, a simples formulação desse documento e o seu reconhecimento por parte de governos de todo o mundo, entre eles o governo brasileiro, não é suficiente para que seus princípios sejam colocados em prática. Assim, é de fundamental importância que conhecemos a íntegra do texto da Declaração dos Direitos Humanos, pois não é possível defender os seus direitos, os demais membros de sua comunidade, exigindo que as autoridades competentes os respeitem e os coloquem em prática se você não os conhece. No material de vocês aí na página 157 e 158, vocês vão encontrar esses artigos em questão. Peço a vocês, então, que leiam os artigos e façam essa reflexão, porque senão o vídeo vai ficar bastante longo. No vídeo, inclusive, tem aí os artigos em questão. Não sei se vai ficar bastante visível para vocês, mas está aí também na tela para vocês. Por fim, trazemos aqui o episódio de desrespeito aos direitos humanos no Brasil e no mundo. É um dado triste porque, infelizmente, por mais que boa parte dos governos do mundo tenha aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem da sua Constituição e respeita e tem ali uma afinidade, tem ali a garantia dessa declaração no contexto do seu país, nós sabemos que, infelizmente, essas garantias são bastante limitadas e vários casos, de desrespeito aos direitos humanos acontecem no mundo e inclusive aqui no nosso país. E aí a gente tem que trazer várias reflexões sobre isso. Na página 158 de material de vocês tem alguns relatos, mas a gente pode observar em várias formas. Infelizmente, nesses últimos meses, a gente deparou com alguns deles. Um dos casos mais recentes aí de impactos globais foi o caso de George Floyd. Floyd, um trabalhador que também teve seus momentos de atleta, com seus 46 anos, foi mais um caso de abuso policial nos Estados Unidos, o fato de ser negro. A forma abusiva do policial o levou à morte e acabou criando ali uma comoção e uma manifestação global diante da questão racial no mundo. E aí a gente observa aí, nesse caso, mais próximo, mais atual em questão, onde temos um grande respeito ao direito humano, porque simplesmente pelo fato de ser negro, ele foi eleito de uma certa forma, torturado até sua morte. Então, tem aí um grande respeito, sim, aos direitos humanos, algo para a gente refletir aí nos artigos em questão trabalhados. Temos outros casos, e aí muito presentes na nossa realidade. E a gente tem que trazer essa leitura bastante ampla para entender esses contextos. Fatores aí que vamos deparar, inclusive, com falta de empatia, com falta de posicionamento contra esses abusos diante um desrespeito, um descaso dos direitos humanos, por parte, infelizmente, muitas vezes de governantes, que deveriam estar ali prezando ali pelos direitos humanos e estar ali justamente para distorcer. E aí vai ver, inclusive, situações e marcas dessa ideia presente, inclusive, em posicionamentos políticos reais, como por exemplo, os argumentos que bandido bom é bandido morto. Mas como a gente contextualiza isso em um país como o nosso, que tem vários casos de falta de um julgamento real e concreto para, de fato, ter um julgamento real daquele indivíduo. Como então levar ele para um caminho para a morte, uma cadeira elétrica, por exemplo, acontece em alguns lugares do mundo, para ser assassinado por um crime que cometeu, se ele nem sequer pôde se defender de fato daquele crime ou não, se ele cometeu. Outro ponto para a gente analisar aí são argumentos que muitas vezes respeitam os direitos humanos na questão de gênero. Por exemplo, achar que a mulher tem sim que receber menos que o homem porque ela é engravida é um pensamento bastante reduzido e limitado. Então, é uma discussão bastante ampla, mas é uma discussão que a gente tem que fazer todos os dias, infelizmente. São reflexões
para entender como esse respeito dos direitos humanos, eles acontecem todo momento e um momento ou outro podemos ser um de nós. E aí, o desrespeito da nossa garantia enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, é algo para a gente também trazer essa leitura crítica. Da não garantia de dignidade e da não garantia da liberdade. Pessoal, segue então as orientações das atividades da semana 4. Como já tinha mencionado para vocês nos vídeos anteriores, não é necessário copiar as perguntas, apenas responder. E na nossa última atividade aqui, é uma atividade bastante interessante, bastante provocativa, porque vocês vão produzir uma redação. É a única atividade que nós temos para essa semana 4. Está bem tranquilo, mas eu peço a vocês que busquem trabalhar essas redações com uma forma ali de estar se preparando para o Enem, se preparar para o vestibular. Como nas semanas anteriores, segue o modelo de gabarito. Claro, vocês podem organizar em seu caderno de outra forma, mas é aí um modelo para orientar vocês. Na proposta, então, temos aí da redação, trazem na sua reflexão a sua opinião, o que se deve ser feito com uma pessoa acusada de estupro. É uma pergunta bastante provocativa, é uma pergunta que vai provocar em vocês alguns sentimentos talvez pesados, mas que vocês podem também argumentar melhor usando os textos aí propostos. E lembrem-se, gente, não só com base para essa redação, mas para qualquer produção que vocês tiverem, a base da Declaração dos Direitos Humanos. Ela é fundamental para uma reflexão. E lembrem uma palavra muito chave nessa pergunta: acusado. Acusado de estupro. E aí, uma dica para vocês de filme para essa reflexão aqui, já que indicamos alguns filmes aí, né, já que indicamos alguns filmes aqui já, eu indico para vocês aqui o filme A Espera de um Milagre. É um filme fictício, mas traz um caso real, inclusive, né, baseado num caso real, não é exatamente o que aconteceu, mas ele usa aquele fato para provocar essa reflexão. Porque no final das contas, é uma reflexão que vai além só do fator de uma morte de um indivíduo. Envolve vários fatores, desde racismo, né, desde o preconceito aí criado em questão, como a gente refletiu no caso do Floyd, vai ter uma reflexão também profunda nesse filme sobre a questão do racismo. Outro ponto para a gente refletir também é como os julgamentos são feitos para pena de morte, né? É algo também para a gente trabalhar aqui. E aí entra outros debates também, né? Pesquisem, por exemplo, casos que grandes repercussões nacionais recentes, né, sobre essa questão de abusos sexuais, de estupro, e principalmente envolvendo pessoas sem status e pessoas com status. Como muda as concepções, muitas vezes, esses termos. Então, provoque essa reflexão aí e produza um bom texto, né? O máximo aí são 30 linhas, básico aí do Enem. Então, tá bastante interessante provocar aí para vocês esse termo. Um recado para vocês. Quando vocês terminarem todas as semanas, semana 1, 2, 3, 4, que eu vou estar orientando vocês aí também, eu peço vocês aí no material que eu enviei para vocês do PDF, mas eu vou estar mandando esse link de outras formas também. Vocês cliquem nesse link que vem aí no material. Ao clicar no link, vocês vão abrir uma página na web. Essa página da web ela é bem simplesinha, vai ter algumas informações e tudo mais, vai ter alguns campos aí que vai estar inclusive obrigatório. Peço, leiam as informações por favor e coloque aí, né? Igual, por exemplo, endereço de e-mail, né? Coloque seu e-mail, coloque seu nome completo, né? Seu nome aí todo, né? Preferência, né? Coloque aí maiúsculo, minúsculo, para ficar organizado. Coloque aí a turma de vocês e responda as alternativas. Na semana 1, vai estar bem fácil aí, assim, a questão de mandar, porque é só marcar aqui a alternativa, né? Como o pessoal de marcar, você vai colocar as questões. Inclusive, ao final, quando enviar, vocês vão ter aí já o gabarito da semana 1. E já semana 2, 3 e 4, vocês vão mandar para mim a partir desse adicionar arquivo. Clicou aí, vocês vão ter a opção de tirar a foto aí do material, se for o caso, né? Se você quiser, ou procurar no arquivo de vocês, já se tiver tirado a foto. E aí vocês enviam para mim, por favor. Pode mandar, inclusive, editado no próprio material aí do PDF,
né? Quem tiver facilidade nisso, ótimo. Quem não tem, pode fazer no caderninho aí, beleza? Tirar foto e envia para mim. Pessoal, é isso. Agradeço aí a vocês pela participação e até a próxima.